Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o céu da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade. Alziro Zaru responde. A lição de hoje é a vida eterna, publicada no jornal Gazeta de Notícias no dia 30 de junho de 1970. A Igreja em Casa é uma feliz criação da LBV. O Centro Espiritual Universalista veio consolidar essa grande iniciativa. Agora compreendemos por que o poço familiar é tão importante quanto o núcleo no final desse ciclo. Como o Espírito da Verdade interpreta a vida eterna? Vamos harmonizar estas passagens do Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 6, versículos 24 a 34, Lucas, capítulo 16, versículos 13 a 15 e capítulo 12, versículos 22 a 31. Mateus. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou odeia um e ama o outro, ou se submete a um e despreza o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Em verdade vos digo, não vos inquieteis com o que haveis de comer, para sustento da vossa vida, nem com que vestireis o vosso corpo. A vida não é mais que o alimento, e o corpo muito mais do que a roupa. Vede as aves do céu, não semeiam, não ceifam, não enchem celeiros. Entretanto, vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis muito mais do que elas? Qual de vós pode, por seu próprio engenho, acrescentar um côvado à sua estatura? E com as vestes, por que vos inquietais? Olhai os lírios do campo, não trabalham, não tecem, nem fiam. Eu vos digo, porém, que nem o rei Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Se, pois, Deus cuida de vestir assim o feno dos campos, que hoje existe e amanhã será lançado ao forno, quanto mais a vós, homens sem fé. Não vos preocupeis, portanto, dizendo, que é que vamos comer? Ou, que é que vamos beber? Ou ainda, com que nos vamos vestir?
Assim fazem os gentios, mas Deus sabe de que precisais. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Assim, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta a sua própria aflição. Lucas. Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque odiará a um para amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Os fariseus, que eram avarentos, ouvindo Jesus dizer essas coisas, zombavam dele. Jesus lhes disse: Pondes grande cuidado em parecer justo aos homens, mas Deus conhece os vossos corações, pois o que é elevado aos olhos do mundo é abominação aos olhos do Pai. Então disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo, não vos inquieteis pela vossa vida, cuidando do que comereis, nem pelo vosso corpo, cuidando do que vestireis. A vida é mais que o alimento, e o corpo mais do que a roupa. Considerai os pássaros, não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiro, e Deus os sustenta. Não valeis mais do que eles? Mas qual de vós pode aumentar um côvado a sua estatura? Se as menores coisas estão acima do vosso poder, por que vos inquietais pelas outras? Olhai como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim o feno que hoje está no campo e amanhã será lançado ao forno, quanto mais a vós, homens sem fé. Não vos aflijais, portanto, pelo que haveis de comer ou beber. Não fique em suspenso o vosso espírito. Os gentios é que procuram todas essas coisas. Vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas aquelas coisas vos serão dadas de acréscimo. Estas palavras do Cristo têm por objetivo libertar da matéria o homem, levá-lo a encarar de frente a meta que ele cumpre atingir e que ele deve colocar acima de tudo. A vida eterna, isto é, a vida do Espírito puro, do Espírito que, tendo concluído todas as suas provas, chega ao supremo grau de pureza, de onde começa a compreender quem é Deus e a gozar a vida espiritual na eternidade, aproximando-se cada vez mais do centro da onipotência, sem que, entretanto, chegue jamais a se igualar à divindade. Jesus falava a homens maculados por instintos grosseiros. Tinha de combater naturezas rebeldes animalizadas. Era, assim, obrigado a vibrar golpes que, só sendo violentos, poderiam repercutir em suas almas endurecidas. Ninguém deduza das suas palavras que o homem deva entregar inteiramente sua vida e seu futuro humanos aos cuidados exclusivos de Deus. Trabalhador que é, cabe-lhe o dever de dar conta da sua tarefa. Sujeito na sua condição de homem às necessidades do gênero humano, está na obrigação
de conseguir pelo trabalho os meios de manter a sua existência humana, lembrando-se de que dia virá em que faltarão as forças ao operário. Aquele, portanto, que puder armazenar lealmente, sem quebra da sua integridade moral aos olhos do Senhor, os grãos com que, na velhice, possa fazer o seu alimento, deve fazê-lo sem temor, enquanto a idade lhe permite esse objetivo. Mas fazei-o com cuidado, sem desperdiçar a menor parcela, pois terá de prestar contas aos irmãos que não conseguiram mais do que catar algumas espigas para o sustento diuturno e que vão necessitar de uma parte dos grãos que o Senhor lhe permitiu colher abundantemente. Deus abençoa os corações generosos que se lembram sempre dos desgraçados do mundo.